Como eu falei, a indústria farmacêutica ela não produz medicamento do além. Não senta lá o cientista e fala assim, eu vou montar uma molécula aqui para ver o que dá. Não, é da natureza, é a observação. Então, é do conhecimento popular, enfim, do conhecimento de milênios. E começa a estudar lá uma planta. Pega uma planta, começa a estudar, e aí começa o processo laboratorial, que não é você ferver a folhinha lá e fazer o chá, não. Começa a extrair as substâncias dali, tanto na água, como no álcool, em outras substâncias, para tentar extrair compostos. E aí começa a estudar esses compostos. Fala, aqui realmente, ó, essa ação, né? A pessoa falava lá que usava para combater, de repente, uma gripe, ou para cicatrizar uma ferida. Eles começam a observar isso, extraindo as substâncias, isolando no laboratório. Começa a observar. Então, no laboratório ainda, que testa, por exemplo, as células vivas, células normais, né? Vivas, se essa plantinha, esse composto, ele vai conseguir, de repente, matar a célula ou bloquear a célula, né? Se é um citostático, que faz o que? A célula parar o funcionamento dela, ou é um citotóxico, que mata a célula. Os antineoplásicos, na maioria das vezes, são citotóxicos. Então, quando se vê essa propriedade, fala assim, nossa, essa substância tem propriedade citotóxica in vitro. Olha que interessante. Será se realmente ele pode combater células neoplásicas? E aí começa. Às vezes induz ali uma neoplasia num ratinho e começa a tratar ali. E aí são as fases, os estudos eles vão evoluindo, tá? Então se mostrou determinado benefício ali in vitro, em umas células controladas, aí vai para o animalzinho pequeno, e aí testa, induz a doença, testa ali, e os estudos vão evoluindo. À medida que esses estudos vão evoluindo, notícias saem, né? De descoberta de determinada substância que tem um potencial assim, assim, assado. E aí cai na boca do povo, cai nos vídeos do YouTube. E às vezes vem lá, olha, propriedades anticâncer descobertas na folha da graviola. O que as pessoas fazem? Chá da folha da graviola. Só tem que 0,01% das pessoas param para ler a publicação e o artigo que foi feito com relação àquilo, para saber de onde que se extraiu, como que se extraiu dessa folha o composto. Às vezes não foi na água. Na maioria das vezes não é. Então, assim, o chá que às vezes está fazendo lá, você está extraindo um monte de substância tóxica, que não é nem a substância que está mostrando benefício. Você está tomando um monte de outras coisas. E aí as pessoas começam a popularizar o negócio. Só que as pesquisas vão evoluindo à medida que essa substância ela se mostra com um potencial. Obviamente, para quem está financiando pesquisa, que não é nada barato, se ela mostra um potencial de realmente virar um medicamento. Se a substância chega num determinado momento da pesquisa aqui, em determinados bichinhos ali já não teve ação, ou passou por um bichinho maior, não teve ação, porque depois as pesquisas vão para humanos, né? E humanos sadios, humanos que não têm a doença, para testar a toxicidade até da substância. Então, às vezes as pesquisas são interrompidas porque não se mostrou benefício clínico. Uma dessas coisas, inclusive, aconteceu com a fosfetanolamina. Ela não se mostrou benéfica. Inclusive, substâncias como tanto a fosfetanolamina e outras, né? Hoje a gente já sabe que induz até células neoplásicas. Então, se você está com uma doença ativa ali, ela dá meio que um combustível para o câncer que ainda está ali. Então, assim, quando essa substância ela tem um potencial grande de virar um medicamento, as pesquisas evoluem. Ali vai sendo investido dinheiro naquelas pesquisas, até que vira, de fato, um medicamento que vai numa caixinha e que a indústria ela vai usufruir. Inclusive, aí tem quem concorda, quem não concorda, não estou entrando nessa seara que a indústria tem o direito, né, de usufruir ali dos ganhos, do lucro, por 20 anos, né, a patente, até quebrar a patente e a gente poder produzir os genéricos, os biosimilares, enfim. A indústria vai lucrar depois com esse medicamento, porque ele se mostrou lucrativo ali, veio o medicamento, e é na fase de comercialização de fato que a gente observa se o medicamento ele tem um potencial até de segurança, porque já tiveram medicamentos que durante essa fase que chegou para a população em geral, todo mundo tomando, foi que se viu, opa, não serve não, tem coisa errada ali, né?
como a gente teve o caso trágico, apesar de que hoje a gente usa, mas para outra coisa, a talidomida. A talidomida foi, quando foi lançada no mercado, há muitos anos atrás, foi um medicamento para tratar, pasme, eu não sei se todo mundo aqui sabe, para tratar enjoo. E quem é que tem muito enjoo, além aí das pessoas que estão fazendo, obviamente, quimioterapia, tratamento oncológico? Grávidas. Grávidas têm muito enjoo. E aí muitas grávidas tinham prescrição de medicamento novo para tomar talidomida. E aí os bebês começaram a nascer com má formação. Então, assim, e foi no mundo inteiro, foi um boom, né, disso acontecendo. E aí foi que foi barrado, falou, opa, para, suspende. Teve a suspensão no mundo da comercialização da talidomida. Hoje a gente usa a talidomida, né, que depois ela foi justamente nesse processo observacional, que ela era boa para outras coisas, não para tratar enjoo. Então hoje a gente trata mieloma, câncer hematológico. É assim que as coisas funcionam, né? Então depois que o medicamento ele sai, que ele é comercializado, seja lá o preço que a indústria for botar, concorde a gente ou não, é ela que dita as regras lá, porque existe essa lei das patentes, e ela vai lucrar lá durante anos e anos e anos da descoberta dela, né, do medicamento lá, e vai usufruir, enfim, que teve potencial mesmo, né, econômico. Quando não tem, as pesquisas param, né, e a grande questão que hoje nós temos muitas pesquisas até paradas com relação aos naturais, a folhas, porque elas não se mostraram economicamente viáveis e interessantes até ao olhar da indústria. E aí a gente precisa de quê? Financiamento em pesquisa. Financiamento principalmente nas instituições de ensino, né, políticas de incentivo, né, no mundo inteiro, não falo só do Brasil, né, para que as universidades, né, os cursos justamente de pós-doutorado, doutorado, mestrado, debrucem em cima disso, principalmente aqui no Brasil, com a nossa rica diversidade, para realmente saber com segurança e ter bons estudos para nos mostrar se essa plantinha ela é boa ou ela não é boa para isso, se ela é segura ou se ela não é segura para isso. Então, antes da gente ter aquele olhar superficial e aqueles comentários, às vezes até ingênuos, a gente precisa disso, a gente precisa se aprofundar e ter mais informação.